Há fortunas que não cabem em cofres. Nem em planilhas, nem em estimativas modernas feitas séculos depois, por economistas tentando traduzir em dólares algo que nunca foi pensado dessa forma. Não são apenas quantidades acumuladas ao longo de gerações. São forças. Forças capazes de dobrar mercados inteiros, deslocar rotas comerciais que existiam há séculos, interferir em decisões políticas de reinos distantes e expor, com brutal clareza, os limites do próprio dinheiro. Quando um rastro desse tipo aparece numa investigação, ele nunca vem limpo. Nunca vem completo. Ele surge fragmentado, espalhado em mapas antigos desenhados por cartógrafos que tentavam imaginar regiões que nunca viram. Registrado em relatos contraditórios de viajantes que atravessaram desertos para confirmar se o que ouviram era lenda ou realidade. Mas o rastro mais confiável raramente está nas palavras. Ele está nas consequências. Mercados que entram em colapso. Preços que perdem o sentido. Sistemas inteiros que precisam se reajustar, lentamente, dolorosamente, durante anos. É aqui que a investigação começa de verdade. Esta não é uma história sobre ostentação. Não é sobre luxo desmedido. E definitivamente não é sobre lenda. É uma investigação sobre o que acontece quando um sistema financeiro é levado ao extremo. Quando a riqueza cresce mais rápido do que as estruturas capazes de sustentá-la. Quando o dinheiro revela, sem pedir licença, onde estão suas fragilidades mais profundas. O que você vai ouvir não é a biografia de um homem extraordinário no sentido comum. Não é uma lista de conquistas. É a radiografia de 3 mecanismos invisíveis que governam toda a grande fortuna. Em qualquer época. Em qualquer lugar. Sob qualquer sistema político. Onde o dinheiro nasce. Como ele circula. E como, ou se, ele se protege. Às vezes, entender esses mecanismos exige observar o exato momento em que tudo começa a sair do controle. Quando a máquina não é desmontada, mas entra em sobrecarga. Quando o excesso revela o que faltava. Guarda isso. No século XIV, no coração da África Ocidental, existiu um trono que raramente aparece nos corredores mais iluminados da memória moderna. Não faltam nomes europeus gravados em pedra. Famílias que batizaram bancos que ainda operam hoje. Impérios que deixaram arquivos intermináveis, selos reais, contratos detalhados e edifícios que ainda estão de pé. Mas quando o assunto é a maior concentração de ouro já controlada por um único poder político. O mapa muda. O Império do Mali se estendia por uma vasta região do Sahel. Do Oceano Atlântico, onde caravanas alcançavam portos controlados por comerciantes berberes. Até as bordas do deserto do Saara, onde rotas milenares conectavam mundos distintos. Conectava cidades como Timbuktu, centro intelectual e religioso de enorme prestígio. Gal, ponto estratégico às margens do rio Níger. E Djenné, um dos maiores mercados do oeste africano. Essas cidades não eram vilarejos. Eram centros urbanos sofisticados. Havia mesquitas de arquitetura monumental. Bibliotecas repletas de manuscritos árabes. Escolas que atraíam estudiosos de regiões distantes. As rotas caravaneiras que partiam dessas cidades levavam ouro, sal e mercadorias até o Mediterrâneo, o Oriente Médio, e além. Essas rotas não eram caminhos no deserto. Eram artérias econômicas. Cortar uma delas significava estrangular economias inteiras. Controlá-las significava ditar preços, definir quem prosperava e quem definhava. No centro desse arranjo estava Mansa Musa. Não como símbolo, mas como autoridade política e econômica capaz de orquestrar o movimento da riqueza em escala continental. A escala desse poder ainda desconcerta historiadores modernos. Não porque faltem números. Existem estimativas. 400 bilhões. 600 bilhões. Mas números não explicam o impacto. O que importa é a capacidade de interferir. O controle sobre uma parcela significativa do ouro circulante do mundo medieval transformava decisões tomadas em um palácio africano em eventos macroeconômicos sentidos a milhares de quilômetros de distância. O poder ali não precisava anunciar-se. Não precisava convencer.
Não precisava negociar. Ele apenas se movia. E quando se movia, os preços se ajustavam. As expectativas mudavam. E os mercados reagiam. Toda investigação séria começa pela origem. E toda riqueza, sem exceção, tem uma nascente. Neste caso, ela não é abstrata. Não nasce de contratos assinados em escritórios iluminados. Não nasce de dívidas negociadas entre famílias poderosas. Não nasce de promessas futuras registradas em papel. Ela nasce da terra. O ouro do Mali vinha da mineração aluvial, de rios lavados manualmente por comunidades que passavam gerações refinando técnicas de extração. De depósitos onde o metal era separado grão por grão, pepita por pepita. Mas a diferença entre ouro espalhado no solo e ouro como poder político está na organização. O Estado do Mali não precisava estar presente em cada mina. Ele organizava o mundo ao redor delas. Controlava passagens estratégicas. Protegia rotas contra saqueadores. Cobrava tributos sobre a produção. Definia quem podia comprar, quem podia vender e sob quais condições. O sal, essencial para preservar alimentos e vidas, cruzava o deserto em blocos enormes carregados por caravanas de centenas de camelôs. Esse sal era trocado por ouro em proporções que hoje parecem inacreditáveis. Essa troca, repetida ano após ano, transformava recursos locais em receita concentrada em poder centralizado. Aqui aparece o primeiro mecanismo do dinheiro. Onde o dinheiro nasce determina a natureza do poder que ele exerce. Quando a fonte é própria, o ritmo pertence a quem governa. O preço pode ser influenciado. A oferta pode ser ajustada. O excedente pode ser direcionado conforme estratégia política. O Mali ocupava o topo da cadeia de valor. Não dependia de intermediários estrangeiros. Não dependia de colheitas instáveis. Não dependia da confiança em promessas futuras. Não precisava convencer ninguém de que era rico. Bastava existir. Mas ouro parado é apenas inventário. Metal acumulado não é poder duradouro. É potencial. É promessa. É latência. O que transforma metal em poder? É o movimento. E é aqui que o rastro muda. Em 1324, Mansa Musa decidiu cumprir a peregrinação a Meca. Um dos pilares do Islã. Um gesto religioso, político e simbólico. Mas essa não foi uma viagem comum. Foi um evento. Uma comitiva gigantesca atravessou o Saara. Guardas armados. Estudiosos. Servos. Animais de carga. E uma quantidade de ouro jamais vista em movimento contínuo. Ao longo do caminho, o ouro foi distribuído. Como presente. Como esmola. Como pagamento. Como demonstração de poder. O gesto, lido como generosidade e devoção, carregava algo muito mais pesado. Liquidez em excesso. Quando a caravana chegou ao Cairo, um dos centros financeiros mais sofisticados do mundo islâmico, o impacto deixou de ser simbólico. O Cairo tinha casas de câmbio. Crédito ativo. Contratos registrados. Mercadores experientes. Ainda assim, nenhuma economia está preparada para absorver, em curto espaço de tempo, uma injeção massiva de meio de troca. Sem aumento equivalente na produção. O ouro começou a circular em volumes desproporcionais. Os preços se distorceram. Contratos perderam referência. Credores viram o valor real de seus recebimentos evaporar. A inflação subiu. O valor do metal caiu. E com ele, a estabilidade. Aqui, o segundo mecanismo se revela. Circulação não é apenas movimento. É controle do movimento. Dinheiro demais, liberado sem dosagem, transforma prestígio em instabilidade. Mansa Musa percebeu o efeito tarde demais. Tentou corrigir. Contraiu empréstimos para retirar ouro de circulação. Mas sistemas não se ajustam por vontade individual. O dano já estava feito. A economia do Cairo levou mais de uma década para se recompor. E aqui surge uma pergunta silenciosa. Se ouro absoluto garante poder eterno,
Por que tudo começa a ruir exatamente aqui? Até agora, tudo parece excesso. Mas a investigação ainda não chegou ao ponto mais delicado. Ter uma nascente poderosa e uma circulação impressionante não garante permanência. Toda grande fortuna enfrenta, cedo ou tarde, a pergunta decisiva: como ela se protege? Proteção financeira não é esconder ouro em cofres. Não é vigiar depósitos com mais soldados. É criar sistemas que sobrevivem ao corpo que os fundou. Instituições, registros, contratos, crédito disciplinado, continuidade administrativa. No Mali, havia saber. Havia centros urbanos vibrantes. Havia produção intelectual respeitada em todo o mundo islâmico. O que faltou foi a tradução desse saber em engrenagens financeiras replicáveis. Não havia bancos operando independentemente do trono. Não havia famílias especializadas em crédito atravessando gerações. Não havia contabilidade padronizada criando memória jurídica do capital. Não havia instrumentos que permitissem ao dinheiro circular como promessa, sem que o ouro precisasse atravessar o deserto fisicamente. Enquanto isso, em outras regiões, uma gramática diferente do dinheiro estava sendo construída. Letras de câmbio, partida dobrada, correspondentes comerciais, contratos que sobreviviam à morte de quem os assinou. Não é virtude. É a arquitetura. Onde há sistema, o choque machuca menos. Onde não há, o tempo cobra juros altos. O paradoxo agora é claro. O dinheiro nasceu forte, circulou demais e se protegeu pouco. A falha não esteve na falta de riqueza, mas no excesso. Sem estrutura. Um rio caudaloso despejado em leitos estreitos. Quando a proteção é frágil, as margens cedem. O Império do Mali não caiu em uma batalha final. Ele perdeu tração. Rotas mudaram. Disputas cresceram. O comércio atlântico redesenhou o mundo. Sem mecanismos de continuidade, o ouro deixou de ser vantagem estratégica. E o poder migrou. A história faz aqui sua escolha silenciosa. Ela lembra quem deixou contratos, arquivos e instituições. E apaga quem não os produziu. O ouro de Mansa Musa não desapareceu. Foi derretido. Recunhado. Transferido. O metal é eterno. Os tronos, não. Depois de cruzar mapas, relatos e consequências, o rastro leva a uma constatação simples. A memória do poder segue o desenho dos sistemas. Não o tamanho das pilhas. O brilho impressiona por um momento. A arquitetura sustenta por séculos. Mansa Musa teve a maior fortuna da história. O que faltou não foi ouro. Foi um sistema que pudesse existir quando o rei já não estivesse ali para carregá-lo. Este dossiê não fecha com uma lição. Fecha com um padrão que se repete com precisão incômoda. O mundo não preserva quem acumulou mais metal. Preserva quem construiu engrenagens capazes de funcionar no escuro. Longe do espetáculo. Quando ninguém está olhando. Alguns nomes viram fundações. Outros permanecem apenas como rastros. O rastro continua.